O Universo em Desencanto. Quinto fascículo da Tréplica, página 41, terceiro capítulo. A planta do mundo é racional. E assim a planta do mundo verdadeira é racional, mas houve esta parte que se degenerou e deu origem a esta deformação racional. Dessa forma, os causadores que deram início a esse rincão de amarguras, aí sofrendo as consequências que se degeneraram e se deformaram também por virem progredindo por conta própria e até hoje aí estão vivendo por conta própria da maneira mais esquisita, porque ficaram desconhecidos de sua verdadeira origem pelas transformações que passaram de uma vida para outra e que no início não tinham condições do sentido de coisas, porque viviam igualmente a um outro bicho qualquer, sem noção nenhuma da vida. E daí, várias gerações sem noção de coisa alguma, e por isso perderam o conhecimento da causa da vida assim ser e da origem de tudo assim ser. Com a evolução do tempo, é que muito vagarosamente começaram a tomar noção das coisas e inventar coisas, inventar nomes para ir tendo noção da vida. E com o tempo, a evolução sempre, novas invenções de nomes, até chegar no princípio desse progresso. Mas tudo isso passou milhares de anos, não havendo nessa época algarismos de espécie algum, nem letra de espécie alguma. Era uma simples noção muito vaga de bicho, noção muito vaga das coisas. Não havia letra, não havia algarismo, ninguém sabia falar, somente gungunavam, e de maneira que, desta forma foi o princípio. Não podiam ter a mínima noção do que foram, devido às novas gerações começarem os nomes, letras, algarismos e virem criando tudo isto de pouco em pouco. Agora, de pouco tempo para cá, é que os povos tiveram um grande desenvolvimento de um avanço muito grande, filosófico e científico, que, em virtude disto, nasceu a discordância de tudo que foi criado para lapidá-los. Devido à evolução, vindo o descrédito e se encontrando num vazio, surgindo então o desequilíbrio, e começou então a procura da verdade das verdades. Começaram as perguntas: onde está a verdade hoje? E agora, encontrando as respostas de tudo o que faziam e que não havia quem respondesse, então, agora sim, encontraram o porquê de tudo, o princípio de tudo, o verdadeiro mundo de origem, de onde vieram, para onde iam e agora para onde vão. Onde iam parar com esse progresso de degeneração e poluição? Onde iam parar? Na extinção de tudo e de todos. E agora para onde vão? Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Como voltar e o que é que volta? Hoje sim, aí está em mãos de todos, o porquê assim são, o porquê assim ficaram, o porquê o mundo assim é, como se deu tudo foram os primeiros passos para chegarem a esse ponto de extinção dos primitivos, que entraram pelo pedaço da planície que não estava pronta para entrar em progresso por a vontade de ser livre. Tiveram vontade de entrar,
tiveram vontade de progredir. E a vontade é livre. E aí estão, usando da vontade por a vontade ser livre. E assim veio a extinção dos primitivos seres e havendo a transformação de novos seres, de novas vidas, que foi o princípio desta que aí está, de reprodução de filhos irmãos, por todos serem filhos de uma natureza só, por todos nascerem do chão, sendo o sol, a água e a terra fabricantes de vidas, sendo o sol que forma, gera, cria e mantém, a água da mesma forma e a terra também, as fábricas de vidas degeneradas e deformadas. Então, nessas fábricas de vidas, inventaram nomes, criaram nomes e botaram nomes, sendo o Sol a parte elétrica e a água a magnética, e a Terra a parte de ostentação, que apoia essas duas forças geradoras e produz o que essas duas forças geradoras executam. Porque a terra só produz através da água. Não havendo água, a terra fica seca e torrada. Então, tudo o que a terra produz é produto da água. Quando fica cansada, é uma parte morta. A parte morta é a parte em curto. Então, as fábricas geradoras de seres são o sol e a água. A terra é uma parte para ostentação da mobilização dos seres vegetais e animais. E assim são feitos por essas duas fábricas, sol e água. Depois de feitos, aparelhos de reprodução, todos componentes de uma natureza só, de ação e geração de uma natureza só. E agora, o conhecimento verdadeiro da formação e o fim, muito lindo, que é saber e conhecer como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que aí está minuciosamente esclarecido a volta de todos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional que se liga através do desenvolvimento do raciocínio, depois dessa ligação feita, em terminar a função da máquina de matéria, já está habitando o mundo racional, porque já estava ligado a ele. E assim é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo. E este é um mundo que se originou de uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, que uns tantos entraram por a vontade de ser livre e até hoje aí estão fazendo uso da vontade e por muitas vezes abusam e sofrem as consequências dos abusos, como sofreram as consequências, como aí estão sofrendo, porque sabiam que esta parte não estava pronta para entrar em progresso, e uns tantos tiveram vontade de progredirem por conta própria. A vontade é livre, e até hoje estão aí com a livre expansão da vontade. Tem vontade disto, faz. Tem vontade daquilo, faz. Tem vontade daquilo outro, faz. Sabe que vai fazer isto ou aquilo, vai se prejudicar. Vai, faz e se prejudica. Por a vontade de ser livre, sabe que vai ter maus resultados, mas tem vontade de fazer, vai, faz, porque a vontade é livre e se prejudica. E até hoje aí estão com uso livre da vontade e sofrem as consequências quando abusam da vontade. Foi o que se deu
e o que se dá até hoje com todos os que abusam da vontade. Sabe que não deve fazer isto, que vai sofrer muito, mas está com vontade de fazer. Vai e faz, e depois sofre as consequências. A vontade é livre. Sabiam que não deviam entrar por aquele pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, mas tiveram vontade de entrar. A vontade é livre e o resultado foi este. Como até hoje todos sofrem, fazer uso da vontade. Sabe que não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, que só vai ter maus resultados, mas está com vontade de fazer. Faz, usa a vontade e tem mais resultados. Sabe que não deve comer isso, que não deve comer aquilo outro que vai fazer mal. Vai e come. Depois se dá mal, sofre as consequências. Foi o que se deu e se dá com todos os que ultrapassaram os limites da vontade. A vontade tem limite. Como tudo tem limite, a vontade se limita em tudo aquilo que pode ser e pode corresponder. Tudo aquilo que não pode ser e não pode corresponder está fora do limite. Mas todos abusam, passam do limite, passam do não poder ser. O princípio foi esse: abuso da livre expansão da vontade. Para chegarem nesta situação, sabe que não deve ir aí, que vai se dar mal, e vai e se dá mal. Foi o que se deu nos primeiros passos, quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E assim a vontade é livre, e por ser livre passam dos limites. Como quem diz, a vontade não tem limites, mas vale a satisfação de uma vontade do que uma contra-vontade, porque ninguém gosta de ser contrariado nas suas vontades. Foi o que se deu quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Ninguém gosta de ser contrariado nas suas vontades. A vontade é livre. A vontade é uma coisa que satisfaz no momento, mas às vezes as consequências não correspondem à vontade. As consequências são das piores possíveis. Foi o que se deu e o que continua a se dar por a vontade ser livre. É que ninguém gosta de ser contrariada à sua vontade. Muitos acham que a vontade não tem limite. A vontade tem limite, e abusar da vontade é uma imprudência, e o imprudente sofre as consequências de sua imprudência. Mas ninguém gosta que as suas vontades sejam contrariadas, e por isso costumam dizer: palavra de rei, embora errada, mas não volta atrás, porque o rei não pode ser contrariado. Não admite que ninguém contrarie a sua vontade, que seja contra a sua vontade. E por a vontade não ter limite para muitos, é que o sofrimento redundou mais do dobro do que devia. Por a vontade ser livre é que existe uma infinidade de coisas erradas como certas, porque ninguém, nem provando o erro, quer ser. Ninguém pode ser contrariado. Embora errado, ninguém quer ser contrariado. Não admite coisa alguma contra a sua vontade, para ver o poder da vontade. Por a vontade ser livre, e por a vontade ser livre, é que estão aí sofrendo as consequências. Por a vontade ser livre, chama-se isso o abuso do livre arbítrio e o abuso da livre expansão da vontade, as imprudências que emanam da vontade. E por isso,
O sofrimento se multiplicou como, aí está, a vontade desenvolvida para o mal, vontade de fazer mal, vai e faz, vontade de prejudicar, vontades absurdas, vontades criminosas. Está com vontade de cometer um crime, vai e comete um crime, por a vontade de ser livre, passa dos limites e há os abusos, e dos abusos as más consequências. E foi assim, dessa forma que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E até hoje continua a vontade. Agora tem limite, e os que passam dos limites sofrem as consequências, que os abusos só dão maus resultados. Ninguém nunca pôde calcular as consequências da vontade, e por isso, muitas vezes, as consequências são fatais por a vontade ser livre. Ninguém gosta de ser contrariado, que sejam contra as suas vontades. Ou certo ou errado, todos gostam de dar expansão às suas vontades. Mas a vontade tem limite, e, passou dos limites, sofre as consequências. Por a vontade ser livre, é que aí estão penando até hoje. Então dizem, os puros, limpos e perfeitos também têm vontade? Tem, porque a vontade é pura, e por isso tem a vontade do bem e a vontade do mal. Tem a vontade das coisas puras e tem a vontade das coisas que não são puras. E por isso, os puros também têm vontade. Não é por ser puro que não tem vontade. A vontade dos puros é a vontade. Mas como é que foram entrar por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso? Porque a vontade é livre. Não estava pronto, mas para eles estava. Para eles estava bom. Então, por a vontade ser livre, para eles estava bom, assim, e começaram a progredir por conta própria, como até hoje é assim. Os puros não erram. Isto não foi erro, foi a expansão da vontade de querer se deliberar por vontade própria e agir por vontade própria, como quem julga ser uma coisa e com o decorrer do tempo outra. Resultado, vieram dar esse passeio para voltar outra vez ao seu lugar verdadeiro. Isto, um passeio, porque no mundo já houve fases de viverem com prazer e satisfação. Agora estão passando por uma fase arrochada e não há satisfação. Mas o mundo já teve suas fases boas e suas fases ruins. Agora estão passando suas fases ruins por evolução natural da própria natureza. Então foi um passeio bom que já tiveram vantagens, todos vivem felizes e satisfeitos do passeio que vieram dar. Os bons desfrutam sempre o bem e os maus sempre o mal. Os bons procuram sempre o melhor, o bem, e os maus procuram sempre o pior, o mal. Mas a vida já foi boa, bem dizer, maravilhosa. Fases de sonhos, fases em que todos viviam embriagados pela vida. A vida sorria. Já houve fases ricamente de felicidade, fases de muita paz, de muito respeito e muita tranquilidade. E também já houve fases piores. E agora estão passando por uma fase de lapidação, de extermínio, por se tratar de uma mudança de fase. A mudança da fase de animal racional para a fase racional. E em todas essas mudanças da natureza sempre há grande abalo na estrutura da vida. A vida humana se descontrola, muda
devido à mudança de fase. Então, há esse desequilíbrio no mundo inteiro, mas que tudo tornará a voltar à forma normal. A paz em futuro brilhará e tudo muda. São fases naturais da natureza para o acerto conjugal da vida, e por isso era a fase de animal racional, agora é a fase racional. E nesta mudança natural da natureza, todos são abalados quase que numa espécie de fim de mundo. Mas não existe fim do mundo. Existe sim a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. E a transformação desta deformação para o seu estado natural de racional. Então, tudo passa e por isso está aí a fase de recuperação do animal racional. A fase racional entrou no mundo, a fase da redenção universal. É onde, com o tempo, o mundo será um verdadeiro paraíso racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então a vida será racional, e agora estão sendo recuperados de uma fase que se extinguiu, a fase de animal racional. Agora é a recuperação, depois vem a restauração, depois da recuperação. E como é a fase do verdadeiro natural da humanidade, será, bem dizer, restaurada num relâmpago, porque é o que todos estão à procura, o verdadeiro equilíbrio de tudo e de todos no mundo. Então, é isto que todos estão necessitando, estão procurando. A procura é muito grande. Sabem que isso existe no mundo, mas não sabem onde está. Mas não falta nada para encontrar. É a mesma coisa que um relâmpago. Não é coisa para demorar. Para demorar é coisa que todos estão necessitando. Então é para já, porque a necessidade da humanidade é grande e a propaganda do bem já tomou proporções alarmantes e já está na hora, bem dizer, dos clarins anunciarem por todo o universo, mais um pouquinho, a verdadeira solução da humanidade, de tudo como conhecem e sabem. Não estão vendo que aí está a verdadeira salvação da humanidade? É o que todos estão à procura no momento, procurando no cosmo, onde está a verdade das verdades, e ela já está aí na Terra, em mãos de muitos.